vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso canal Espírita, porque hoje nós vamos dar início aqui ao capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, onde nós vamos estudar do princípio vital. Capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, do princípio vital. Esse é o título, e dentro desse título nós estudaremos seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. É o que vai ser estudado aqui hoje. Muito bem. Então, meus irmãos, é o seguinte. Antes de começar, nós vamos, a partir da pergunta 60, eu quero pedir e lembrar os irmãos mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de nos ajudarem aí a se inscrever no canal. Depois de inscritos, apertem lá aquele botãozinho inscrito e a tecla todas, opções todas, para que você sempre receba as notificações do YouTube quando novas palestras forem publicadas, forem ao ar, né? Agradeço a todos vocês por isso. Nossos estudos precisam chegar ao maior número de pessoas que são curiosas dessa questão espiritismo. Muito bom. Então é o seguinte, do princípio vital, vamos lá, seres orgânicos e inorgânicos. Kardec já começa com um comentário onde ele diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Eu sou um ser orgânico, tenho uma fonte de atividade íntima que me dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Viver. Viver é um ato de sucessivos subatos para a gente viver. Então essa energia, esse princípio vital dentro da gente é que nos provém da energia necessária, que nos dá a qualidade de seres vivos orgânicos, para que a gente possa viver e interagir com tudo e com todos, inclusive com os seres inorgânicos também. Não é isso? E aqui diz, repetindo, são providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, eu, você e vocês, os animais e as plantas, ponto. Seres inorgânicos, por sua vez, são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. O princípio, quando Deus quis construir o nosso planetinha Terra, como é que foi isso? Estávamos num vácuo absoluto, não tinha nada. De repente, alguma coisa começou a se agregar, se agregando, por alguns bilhões e bilhões de anos, até formar isso tudo pronto e acabado que nós estamos destruindo hoje, que é o nosso adorado planeta Terra, uma joia que Deus fez para que a gente pudesse viver. Muito bem, meus irmãos. Então está bem explicado aí, né? Mas a questão tem uma outra coisa ainda a ver. Que questão é essa? Princípio vital. O que é isso? Princípio vital. Então, essa questão do princípio vital, o que é o princípio vital? De onde ele vem? Ele tem origem naquilo que nós já estudamos aqui, que se chama fluido cósmico universal. Então, de acordo com a codificação espírita, entende-se por fluido cósmico universal o que se pode conceituar como matéria primitiva. Olha, gente, presta bem atenção nisso. Matéria primitiva, primeva de todas as matérias. De maneira que as suas modificações e respectivas transformações dão origem ao que é orgânico e inorgânico. Então, primeiro, o fluido cósmico universal, que através da competência de quem é que pode? A quem estou me referindo? Os seres superiores que já estão ao lado de Deus, que trabalham com Deus e para Deus, seguindo tudo que Deus quer.
os arcanjos, os anjos, os espíritos superiores, espíritos de luz, do naipe de nosso Senhor Jesus Cristo, esses seres aí, que seguindo as ordens divinas, seguindo a vontade do Pai, trabalham e manipulam esse fluido cósmico universal. E daí vai dar origem a tudo que é inorgânico e depois ao que é orgânico. Ou seja, a nossa adorada Terra, primeiro, foi uma transformação do fluido cósmico universal para surgir esse bloco imenso de terra aí, que no seu interior tem rochas, ferro, manganês, ouro e tudo mais que existe. Por cima tem os oceanos, as águas, tudo. Né? Aí quando eu estou falando das águas, eu começo a falar também das árvores, de outros seres vivos, já estou entrando também na classe de seres orgânicos. Um dia chegou a nós, mas no princípio foi só o que pode se chamar tudo de inorgânico. Deve ser um bloco imenso, organizado aí pelo ar, nesse espaço bem equilibrado, dentro do raio de ação das forças da gravidade, tudo inorgânico. E depois, com essa continuidade de tudo isso aí, dessa transformação, desse fluido cósmico universal, vai surgindo a vida. E daí, antes disso, surgiu também o quê? Esse princípio universal, certo? Muito bem, meus irmãos. Então, isso aí já dá para a gente ter uma ideia do que nós vamos estudar. Princípio vital, melhor dizendo. Princípio vital. Vem lá do fluido cósmico universal. Repetindo, que sob a vontade e sob a direção de mentes poderosíssimas, que não dá nem para a gente aquilatar, né? Manipulando tudo isso aí, dá origem a tudo que existe, orgânico e inorgânico. Chegou na nossa terrinha adorada, tudo inorgânico. E depois, continuando, surgiu a vida. E a vida, ela está embasada em algo que se chama agora princípio vital. Então, o princípio vital também deriva disso aí, fluido cósmico universal, o hálito de Deus por excelência, não é mesmo? E dentro disso aí, meus irmãos, Kardec fez a pergunta de número 60 ao Espírito da Verdade, quando ele estava compilando. Ele perguntou assim: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Olha bem, corpo orgânico. Observe essa árvore que está aí na sua casa, um corpo orgânico. Os pássaros, os peixes, os animais, corpos orgânicos. Né? As bactérias no meio da terra, tudo orgânico, não é mesmo? Aquela montanha rochosa que ele está, um corpo inorgânico. E a pergunta foi essa aí: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? A resposta taxativa e imperativa do Espírito da Verdade: sim, vírgula. A lei de atração é a mesma para todos. Então existe uma força que une todos os elementos da matéria. Sem essa força, estaríamos em completa dissociação, desagregação. Isso aqui, organizado aí que está, o meu, o seu, os nossos corpos, estariam em completa desagregação. Mas há uma força divina aí, criada por Deus, que une tudo isso aí. Por isso que ele falou, sim, a lei de atração é a mesma para todos os corpos, orgânicos e inorgânicos. Tudo bem aí, meus irmãos? Até aí? Vamos lá. Vê a pergunta 61 de Kardec ao Espírito da Verdade. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Presta atenção. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Esta é a pergunta. O que eu falo aqui? Corpo orgânico. Aquela montanha rochosa está lá, corpo inorgânico. O ferro, a rocha, todos os minerais da terra, corpos inorgânicos.
E a diferença entre essa matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Olha a resposta, meus irmãos. A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Interessante, né? Olha bem, a matéria é sempre a mesma. Que matéria é essa? Aquele fluido cósmico universal, a matéria básica, a matéria primitiva, que sofrendo suas variações ao impulso das mentes poderosas dos missionários de Deus, os seres angelicais, arcanjos, querubins, serafins, seres siderais, que não dá nem para a gente pensar há quantos bilhões e bilhões de anos esses seres já existem, já fizeram toda a sua elevação, todo o seu progresso e estão nessa condição. Só para você ter uma ideia, vamos falar rapidinho aqui. A Terra existe há quase 6 bilhões de anos, não sei exato não. Quem construiu a Terra? Sob as ordens de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando só ele aqui, deve ter tido outros. Em um livro Caminho da Luz fala assim, engenheiros siderais, que obedecendo às diretrizes de Deus, construíram isso aqui. Entendeu, meus irmãos? Então, só para vocês terem uma ideia do quilate desses seres que fizeram tudo isso aí, para que quando a gente disser e falar para vocês como é que o mundo foi criado, não entenderem que nós estamos diminuindo Deus. Não. Deus é o princípio ainda de tudo isso aí. Não teve princípio, nem meio e nem terá fim. Não foi criado. Tudo depois dele. Nada antes dele. É só isso que você tem que pensar. Só mais um parâmetrozinho. Até 6 bilhões de anos, Jesus Cristo já estava lá pronto e acabado, com a capacidade de criar, de transformar fluido cósmico universal em corpo orgânico e inorgânico. E eu, esse corpo aqui, tabernáculo do Espírito, Edivaldo, que vos fala, aqui está. Resposta, meus irmãos. A diferença é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Ou seja, ela está animalizada por esse princípio, pelo princípio vital, né? Você está falando lá? Vamos lá ver para repetir, para todo mundo ficar sabendo. Princípio vital. Então, a matéria inorgânica, animalizada pelo princípio vital, é que se transforma aí no que nós estamos chamando matéria orgânica, corpo orgânico. Então, meus irmãos, essa foi a pergunta 61. Muito bem. A 62, rapidinho. Qual a causa da animalização da matéria? Por que a matéria inorgânica ela é animalizada por esse princípio vital? Sua união com o princípio vital. A causa da animalização dela é exatamente essa união aí. Essa é a pergunta 62. Nós vamos ficar por aqui porque o tempo não dá para ir mais. Tá? Esse capítulo é bem longo e eu quero que os irmãos ouçam o vídeo até o fim, entendam isso profundamente. Quem quiser se aprofundar, é só adquirir o Livro dos Espíritos e outros livros da nossa doutrina e vai estudar para saber o que o Espiritismo estuda. Por enquanto eu fico por aqui. Agradeço a todos os irmãos que me assistiram até agora, que me ouviram até agora. Rogo a Deus que proteja todos vocês e todos os seus familiares. Fiquem todos com Deus.